Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A lei, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que a partir dali o Senhor teve que dar a lei para guardar o seu povo, irmãos, acaba sendo um jugo de escravidão para as pessoas. Nada de liberdade, tá bom? Aí, versículo 13 de Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, se você cuidar uns dos outros, irmãos, esse cuidado aí, a origem dele é o amor, tá bom? Ah, vamos hoje servir em tal lugar, em tal serviço. Todo o serviço, todo o cuidado com as pessoas, a pregação do evangelho, apacentamento, tudo isso é fruto do amor que vem por meio da palavra. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então aqui, irmãos, nós temos que amar uns aos outros, tá bom? Na verdade, a lei, irmãos, se você for ver lá em Êxodo capítulo 20, né? O resumo dela é o amor. E Mateus capítulo 22, de 34 a 40, mostra que as pessoas queriam saber qual é o resumo da lei. Aí o Senhor falou, amarás teu Deus, né? E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então, irmãos, aí eu preciso fazer uma coisa aqui para poder ter a realidade dessa porção que Paulo fez lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, o Senhor foi até as últimas consequências por mim e por você. Às vezes a gente vai, né, até certo ponto por alguma pessoa, mas a gente não chega a esse ponto que o Senhor chegou de morte e morte de cruz. Então a gente não se entrega totalmente pelas pessoas. A gente se entrega geralmente parcialmente. Normalmente é parcialmente. A gente precisa se entregar até a morte. Morte de cruz. Oh Senhor Jesus. Aí, voltando, né? Aqui em Filipenses 2, 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou rivalidade, como diz algumas versões da Bíblia, ou vanglória ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, essa aqui é a vida da igreja maravilhosa, normal. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, irmãos, tudo isso aqui é fruto da vida que nós recebemos por meio da árvore da vida. Que hoje é Cristo que foi dispensado a nós por meio do Espírito pela palavra. Então, as disputas, as concorrências, a competição, o ciúme, irmãos, isso aí para nós é passado. Ficou para trás, né? Viramos a página de tudo isso aí, tá bom? E aí, voltando lá para Gálatas, né, capítulo 5, versículo 16, é o último versículo, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, qual é o segredo para nós não satisfazermos a concupiscência da carne? Andar no Espírito. Então, vamos lá para Romanos capítulo 8 e vamos encontrar a chave, né? Vamos encontrar a chave. A chave está em Romanos capítulo 8.
versículo 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então a chave, na verdade, aqui é a mente, é a inclinação da mente. Para onde que a sua mente se inclina? Se inclinar para a carne, dá para a morte. Se inclinar para o Espírito, dá para a vida e paz. Então é uma chave que tem, irmãos, que o Senhor nos deu, que é a nossa mente. Nós precisamos usar bem a nossa mente e inclinar para o Espírito. Por quê? O pendor da carne, ou a mente posta na carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu não posso viver na carne, em mim mesmo, até mesmo tentando agradar a Deus, né, em mim mesmo. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.